A noite da campanha é: assuma a sua posição de vencedor. Mais forte, assuma a sua posição de vencedor. E nós só podemos assumir essa posição de vencedor por causa do vencedor invicto. Ele venceu e nós somos mais do que vencedores por ele. Amém? E se ele não perde batalhas, nós podemos vencer por conta dele, por causa dele que vive em nós. Por isso somos vencedores. Apesar das lutas, das batalhas, né, que temos enfrentado, mas a vitória já é nossa. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite, paz seja com todos. Amém? Você está feliz por estar aqui? Hoje é a segunda noite da campanha. Segunda. Na semana passada, né, o pastor Arthur esteve aqui. Quantos estavam? Quem não estava? Nós estamos falando, assuma sua posição de vencedor. E ele falou sobre assumirmos nossa posição de vencedor na vida com Deus. E o tema de hoje, se você tem o seu papel, você sabe, é: assuma sua posição de vencedor na família. E nós sabemos a importância que a nossa família tem para Deus e para nós. Amém. Não é assim? Pelo menos tem que ser. Amém, queridos? Deus e família. Amém. Deus e família. E nós vamos ver que nós precisamos assumir, cada um de nós. Ah, não, eu só sou filho lá em casa. Meu pai e minha mãe que assumam sua posição. Nós vamos ver nessa noite que todos nós temos uma posição para assumir dentro de casa como vencedores. Sendo assim, toda a família será vencedora. Amém? Antes de nós nos assentarmos, eu gostaria que nós nos abraçássemos. Um abraço de vencedor. Amém? Depois eu vou pedir para você já se assentar, porque nós vamos ler um versículo sim, mas nós vamos ler esse versículo depois de eu dar uma pequena explicação. Amém, queridos? Você pode se assentar. E eu quero pedir que você coloque a mão no teu coração. Nós demos o melhor do nosso louvor para Deus. E agora nós vamos pedir que o Senhor fale conosco. Se você adorou com o melhor que você tinha aí no seu coração, mesmo que tenha sido um sacrifício de louvor, independente de como você esteja hoje, tem dia, né, que a gente está adorando, está super bem, tudo dando certo, super saudável, enfim. E tem dia que a gente está adorando aqui, louvando com dor, né, não passando muito bem, ou deixou um problemão lá em casa. E aí adoramos com o melhor que temos. E Deus recebe. Se você adorou com o melhor que você tem, eu creio que o Senhor já falou com você durante o louvor também. Mas agora Ele deseja falar conosco através da sua palavra. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração para que não ficasse agora nenhum tipo de preocupação, distração e atrapalhasse a palavra do Senhor de penetrar, né? De trazer transformação para nós. Porque é muito importante que a palavra do Senhor ache lugar, encontre lugar para que a transformação, a mudança, a libertação e a cura aconteça. Amém, queridos? E o único que pode fazer com que o nosso coração descanse e fique bem para que a palavra de Deus penetre é o Senhor, né? Que a nossa mente fique focada naquilo que está sendo falado é o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor traga calma ao nosso coração agora, à nossa mente, que todas as preocupações sejam lançadas na Tua presença, que nós possamos estar abertos para ouvir a Tua voz, não somente ouvir, mas colocar em prática na nossa vida, e que enquanto estamos aqui ouvindo a Tua palavra, a nossa família seja todinha alcançada por Ti, Pai, que nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma dor, nada venha nos atrapalhar
de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu só procurei rapidamente no dicionário, apesar de que eu acho que já todo mundo sabe o que é assumir posição de vencedor. Mas eu acho interessante explicar, tá bom? O que é assumir posição de vencedor? No dicionário, assumir é trazer para si uma responsabilidade. Então, quando nós dizemos assim, assuma uma posição, você está dizendo, olha, chame para si uma responsabilidade. Então, quando nós dizemos assuma, nós estamos dizendo chame para si uma responsabilidade. Quando nós estamos dizendo posição, posição no dicionário é lugar, função. Vamos repetir? Assumir. Vamos falar mais forte, né? Eu sei que nós vamos jantar após o culto, mas vamos tirar forças daí. Assumir. Faça assim, chamar para si responsabilidades. Agora diga comigo, posição significa lugar, função. Tá. Agora diga comigo, vencedor significa aquele que triunfa sobre um inimigo ou um competidor. Então vamos resumir tudo isso. Quando nós dizemos assim, que a nossa campanha, ou aquilo que nós vamos dizer nessa noite significa assuma a posição de vencedor, nós estamos querendo dizer assim, chame para si a responsabilidade, a função, o lugar que você ocupa na sua família, vencendo o inimigo e o competidor que se levanta contra a sua família. Então nós entendemos que se você faz parte de uma família, e todos nós fazemos, independente da função que você ocupa dentro dela, independente da função, da posição, seja pai, mãe, filho, filha, ou o grau de parentesco, ou, sei lá, a responsabilidade é nossa, de cada um. Então todos nós precisamos chamar para si, individualmente, a responsabilidade de vencedor dentro de uma família. Amém, amados? Tem gente que não sabe o que é posição, o que é lugar, onde está, por que veio, de onde veio, por que caiu ali, quem são esses, que casa é essa, que pai e mãe é esse, para onde eu estou indo, por que eu vim parar aqui, enfim, amados, por que eu não nasci lá, por que eu estou aqui, por que meu pai e minha mãe não são aqueles, né? Ou existem pais que falam, mas que filho é esse? Por que Deus não me deu aquele? Hoje nós vamos parar com essas perguntas, porque nós nascemos e estamos e temos exatamente os pais, os filhos e a família que o Senhor permitiu que tivéssemos. Porque nós podemos sim escolher marido, esposa, a faculdade que nós vamos fazer, mas amados, me fala, alguém escolheu aqui a família que ia nascer? Nós conseguimos, temos o poder para fazer isso? Alguém conseguiu fazer essa escolha? Quem permitiu? Deus. Há um propósito. E o Senhor quer que a gente chame para a gente essa responsabilidade de vencedor na família que nós nascemos. Se a luta está difícil, o Senhor vai nos dar graça para vencer dentro dela. Você vai fazer a diferença lá. Na tua força não, mas na força que vem do Senhor. Chamando para si a responsabilidade da posição que o Senhor te colocou ali. E Ele vai te dar graça para isso. Agora eu vou ler com vocês, agora que nós sabemos que a responsabilidade é de cada um individualmente, um versículo. Mateus 12, 29, vamos lá? Vou ler para nós ganharmos tempo. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo?
só então poderá roubar a casa dele. Vou repetir. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo numa época de assaltos, enfim, algumas pessoas presentes aqui nesta noite já viveram essa experiência terrível e já contaram essa experiência, né? Enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe porque não vale a pena, e glória a Deus por tantos livramentos que nós já tivemos a respeito disso. Mas nós não vemos nenhuma história do tipo um assaltante entrando na casa de um homem forte ou de um homem mais fraco, digamos, fisicamente, mas que esteja totalmente livre dentro de casa, e o ladrão chegando para render aquela família, e aquele homem de boa dizendo o seguinte: entra, seu ladrão, seja bem-vindo, pode pegar o que o senhor quiser, tudo bem com o senhor? O senhor quer um cafezinho, um suco? Fique à vontade. Jamais. Ele pode ser o homem mais mirradinho, mais... Ele vai tentar de alguma forma defender o que é seu, defender a sua família. Quando que esse assaltante consegue levar os seus bens ou tomar o que é seu? Quando ele consegue rendê-lo. Sim ou não, queridos? Com uma arma, com uma corda, prendendo no banheiro, virando de ponta cabeça, sei lá, eles fazem cada coisa estranha, que não vale também a pena dizer. Mas primeiro ele rende, para depois começar a levar os seus bens, levar algumas coisas, né, enfim, que deixam aquele homem abalado, ou atacar aquilo que é precioso à sua família. Como poderá um homem, ou alguém entrar na casa de um homem e levar tudo que é seu sem antes amarrá-lo? Difícil. E o Senhor colocou esse versículo no meu coração dizendo o seguinte: Satanás jamais vai vir e tirar tudo da nossa vida, da nossa família, e nos destruir por completo na cara dura. Chegar e acabar tudo. Sabe aquela musiquinha? Vamos quebrar tudo. Vamos. Vocês já escutaram. Ele não vai chegar, cheguei para quebrar vocês, vou acabar com a sua casa. Não, nós vamos nos levantar e dizer: aqui não, Satanás. Mas ele tem as suas estratégias. E de alguma maneira, ele manda suas amarras. Ele manda os seus laços de maneira sutil. Ele vem e tenta nos amarrar, nos prender, para que depois disso, ele leve o que é precioso para nós. E essas amarras, muitas vezes, na maioria delas, não são revólveres, facas, ameaças. São coisas boas para a carne. São distrações. São coisas do nosso dia a dia, queridos, que nem sempre é pecado, mas que nos levam a estar distantes de Deus, distantes dos nossos, e que nós não estamos percebendo. Nós só vamos perceber quando tudo for levado de nós. Casamento, filhos, comunhão, intimidade da casa, comunhão com Deus. Aí nós vamos falar: meu Deus, o que aconteceu? Foi tudo embora? Aconteceu que nós estávamos o tempo todo envolvidos, amarrados, e não percebemos que sutilmente ele foi levando o que era nosso. Qual é o segredo? O segredo é usarmos armas para vencer antes de sermos amarrados, e não permitir que ele leve nada que é nosso. Isso acontece quando cada um dentro da sua casa assume, chama para si a sua responsabilidade de vencedor. Todos. Mas, Daniela, na minha casa tem gente que não é cristão, não conhece Deus. Como que eu faço? Você conhece? Você pode ser um intercessor. Você pode ser aquele que faz a diferença ali no seu quietinho. E você pode clamar pela sua família. Você pode, de maneira sábia, começar um processo ali de proteção, em oração, em jejum e em sabedoria, não permitindo que Satanás leve nada da sua família. E aí, o Senhor colocou no meu coração algumas amarras, algumas coisinhas que muitas vezes nós vamos sendo envolvidos para que Ele leve tudo da nossa casa. Mas hoje nós vamos nos colocar a postos, atentos, para que se Ele tem levado alguma coisa, Ele não leve mais. E a nossa casa fique firme na rocha que é Jesus. E a gente fique bem esperto. Sabe aquele bonequinho do WhatsApp que às vezes a gente põe e faz assim, ó.
Isso, assim. Não. Ah, então é isso? Ah, agora eu acordei. A primeira amarra, posso usar esse nome, irmãos? Amarra. Não me entendam assim, eu estou amarrado, meu Deus, mas estar amarrado não é para endemoniado? Não, irmãos, vocês entenderam o que eu quero dizer? Primeira amarra, primeira situação que ele nos envolve para levar o que é nosso, negligência, que significa falta de cuidado. Às vezes nós estamos sendo negligentes, não estamos tomando cuidado nos nossos posicionamentos e funções dentro da casa. Vou dar um exemplo, funções e posicionamentos biblicamente dentro da casa. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E é para ser o cabeça, aquele que direciona, aquele que comanda. E tem marido não sendo cabeça, tem a mulher, tem maridos que não está sendo cabeça. Quem está sendo cabeça é a esposa. E aí está tudo desordenado dentro de casa. Não vou entrar em detalhes, porque hoje não é pregação para maridos e mulheres. Só vai analisando. Esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Ele é o cabeça, nós vamos nos submeter. São algumas poucas funções, mas você pode ler todas elas na Bíblia. Que também é uma coisa que nós precisamos fazer. Ler a palavra, nós vamos entender isso. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina do Senhor. Chame para si pai e mãe, a posição de vencedor. Criai-vos na disciplina do Senhor. Se eu não deixar almoçar com o celular na mão, ele não come. Deixa ele jejuar, porque na mesa não é lugar de comer com o celular, né? Ninguém morre de fome, a hora que a fome apertar, ele come. Não sou a mãe perfeita, mas nenhum dos meus morreu. Pais, não provoquei a ira dos filhos. Tem pais que se baseiam naquele versículo. Honra teu pai e tua mãe, mas fica provocando o filho. Filhos, fala a Deus, né? Filhos, honrai pai e mãe. Só os bonzinhos? Só os que vêm na igreja? Só que dá uma mesada gorda? Não. Honrai pai e mãe. Honre pai e mãe. Também não vou desenhar, são bem inteligentes. Funções dentro da casa. Daniela, lá está certinho, quem dá a última palavra é o meu marido. Tudo bem, amor, pode fazer do jeito que você quiser. Irmãos, por favor, assumam a sua posição, o Senhor vai cobrar de você. Irmãs, dá uma recuada total. Quem manda é o marido. Eu não sei muito falar disso, mas deu para entender, né? A função dentro de casa. Então tem gente que é perdidinho quanto a isso. Qual é mesmo minha função de vencedor na família? Eu nem sei. Perdidinho. Gente, tem gente que não sabe a sua função. Como que eu posso aprender? Vindo no professor Nelson. Vindo para o encontro de casais. Buscando dentro da palavra, palavras para sua família. Vindo para os estudos de casais, buscando orientações com os líderes de casais, com os pastores, ouvindo a palavra de Deus, amados. Dentro da palavra de Deus nós temos orientações para a nossa família. Muitas vezes nós vemos famílias dentro da igreja carentes de ajuda, mas que não procuram, não querem. Isso é uma maneira que o inimigo está achando de laçar, quando vê o casamento levado de uma vez. Mas o Senhor hoje está te alertando, ainda há esperança para o seu casamento. Busque ajuda, busque em Deus antes que o valente venha e roube tudo. Ainda há tempo. Se posicione. Tem gente que não sabe para onde está indo, o que quer da vida. É como aquela mulher, irmãos, que tirou carta. Eu vou falar mulher e os irmãos não vão tirar sarro. Eu vou usar o exemplo de uma mulher que tirou carta, pegou o carro e começou a andar numa avenida na contramão. E vai. Aí o guarda, parou a mulher. Minha senhora, para! A senhora está andando tudo errado. Para onde a senhora pensa que a senhora vai?
Ela falou, olha, seu guarda, eu não sei, mas deve ser um lugar horrível, porque tá todo mundo voltando. Gente, a gente dá risada, mas se você chegar dentro de uma casa e falar assim, ó, você faz parte dessa família, qual a sua função de vencedor aqui dentro dessa casa? Dessa casa? Que casa? Não sei. Seu pai trabalha onde? Sua mãe? Como vai o casamento deles? O que você pensa para o futuro? Ou pai, como está seu filho, a vida escolar do seu filho? Meu filho, que escola que ele estuda mesmo? Não, gente, a gente dá risada, mas existem famílias assim. Uma definição que eu li no dicionário, tem muitas definições sobre família, mas uma que me apavorou, que eu fiz esse olhinho do WhatsApp, é família, pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Gente, não, tem que ter relacionamento, um tem que saber quem é quem, né? Tem gente que não sabe, está perdido no tempo e no espaço. Ou aqueles dois homens, agora eu vou mudar, que estavam numa escada, que estavam se falando no telefone, um ligou para o outro, super amigos, e disse assim, cara, você não sabe o que eu passei essa semana, um sufoco. Fala, cara, fala aí, amigo, o que você passou? Eu estava numa escada rolante no shopping, e a escada rolante parou, acabou a energia. Você não acredita, eu fiquei por 2 horas em pé na escada rolante, não voltava. Aí o outro disse assim, sério, não tinha degrau? Tinha. E por que você não sentou? Gente, assuma a sua posição de vencedor. Qual é a minha posição? Para que tem escada rolante? Então, uma das maneiras que muitas vezes nós somos levados pelo valente e a nossa casa vai junto, é negligência nos posicionamentos, é não saber quem é você, que postura que você precisa tomar dentro da sua casa. Mas hoje, em nome de Jesus, isso está repreendido. Você vai buscar em Deus, na palavra, você vai orar e dizer, Senhor, qual é meu posicionamento? Eu não caí de gaiato, não, aqui dentro. Se o Senhor me escolheu para estar nesta casa, ser pai ou mãe destes filhos, ser marido desta abençoada e deste abençoado, o Senhor tem um propósito, e eu vou honrar esta família, e vou hoje assumir a minha posição, e andar nela, e fazer o melhor, porque irmãos, haverá um dia, que nós vamos prestar conta, da nossa família diante de Deus, e você não vai poder dizer para Deus, sei lá para onde eu estou indo, deve ser um lugar horrível, porque vem vindo todo mundo de volta. Não, ele vai dizer, é a tua família, a família que eu te dei, o que você fez com ela. Precisamos saber a nossa posição. Outra coisa que muitas vezes tem nos amarrado, e essa aqui, muito, o tempo mal administrado. Quantos aqui já usaram a expressão, Senhor, 24 horas não está dando, Pai? Não daria para aumentar um pouco as horas do dia? Quem já usou? Ai, obrigada, Senhor, que só eu usei essa expressão pelo menos uma vez. Senhor, 24 horas está apertado. O dia está passando rápido. Não é assim? Parece que não está dando tempo para mais nada, a correria, o sistema, enfim, está bem corrido mesmo. Mas vamos prestar mais atenção, queridos, no trabalho. Ai, Daniela, que boa essa palavra. Vai para casa hoje. E aí, o que foi pregado lá? Sobre o trabalho, que é para a gente reduzir o trabalho. Boa essa palavra. Boa. Eu vou falar uma coisa aqui, queridos. Tudo que traz equilíbrio é ótimo. Para tudo na nossa vida. Existem pessoas que, para não ficar em casa e cuidar da sua família, preferem trabalhar e muito. E o excesso de trabalho tem feito com que Satanás roube a nossa família. Por isso que o Senhor deu o dia de descanso, por isso que o Senhor deu férias, por isso que o Senhor deu sono para nós, tempo de sono para nós, porque é necessário que se trabalhe, mas que também se descanse. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque nem sempre o dinheiro é tão importante assim. Precisamos tomar cuidado
com carga horária de serviço, de trabalho, com excesso de trabalho. Então, olha só, tempo mal administrado no trabalho tem que ter equilíbrio. Televisão. Não estamos dizendo aqui, porque tem pessoas que levam ao pé da letra. Eu vou chegar em casa hoje, eu quero jogar todas as minhas televisões fora. Que tamanho é a sua televisão? Que marca? Pode jogar na minha casa. Gente, não é isso. O povo de Deus tem que ser inteligente. Saber usar. Sabe, às vezes a gente escuta coisas, né, absurdas. Jogou a televisão, chutou a televisão, virou a televisão com a tela para a parede, porque tinha um demônio na tela. Gente, não vamos colocar demônio onde não existe, não é verdade? Existe uma coisinha chamada, que às vezes a gente fica, né? O Senhor nos dá graça e sabedoria para colocar no lugar certo, não é? Aonde está o controle? Na nossa, né? Então assim, TV, hora de assistir TV, o que assistir, a hora de desligar a TV, desligar a TV. Existe uma coisinha lá no nosso cérebro, que agora eu não vou saber falar para vocês, que precisa de descanso, e se nós dormirmos com a televisão ligada a noite toda, essa coisinha não desliga, e ela fica trabalhando a noite toda, e você acorda mais cansado do que se foi deitar. Hora de dormir é hora de... Ai, Daniela, mas ela menina, eu vou ouvindo aquela vozinha e vou dormindo. Queridos, disciplina. Assistiu, dormir, levantar. Agora não é hora mais de assistir. Coloque disciplina para os seus filhos. Às vezes, quando eles são pequenos, para eu poder fazer minhas coisas, põe a criança na frente da TV, mas não sabe o que está assistindo. Nós precisamos tomar muito cuidado, que haja um equilíbrio em nome de Jesus. TV não é pecado, desde que saiba usar no que está assistindo e o tempo. Amém, amados? Amigos, muito bom. Precisamos ter amigos. Se você não desistir, é para minha inspiração, enfim. Precisamos ter amigos, amigos de Deus, dados por Deus, mas eles não podem ocupar o lugar da nossa família. Família, família, família. Saber dividir. Deixa a esposa lá abandonada, porque hoje é dia de sair com os amigos. E a esposa lá precisando de uma ajuda. Ou o marido, ou os filhos, né? Igreja. Igreja. Equilíbrio na igreja. Graças a Deus não temos visto mais tanto isso. Mas às vezes a gente via isso. Nossa, que irmã abençoada. Olha, de segunda a segunda na igreja. Olha, tem culto disso, ela vem. Tem culto disso, ela vem. Tem não sei o que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A irmã, gente, olha essa irmã. Os anjos já estão tropeçando na coroa dela. Ela é demais. Aí ligava o marido aqui, pastor Adolfo, precisa de aconselhamento. Vinha o marido, pastor Adolfo, as carnes na minha geladeira estão estragando. O senhor precisa lá orar pela geladeira. Porque a minha mulher não limpa a geladeira, não limpa a casa, ela só fica orando, né? Orando, fazendo visitas. Amados, equilíbrio. Aí um dia chega a mulher em casa, não tem mais a geladeira, nem as carnes, nem o marido. O valente foi, amarrou tudo e levou tudo. A mulher chegou, aí vem, pastor, olha, o inimigo foi sujo demais, levou minha família até a geladeira. Foi o inimigo, irmãos? Ou ela deu brechas? Você entende o que eu quero dizer? Amém. Ninguém entra numa casa e leva nada dela sem antes amarrar alguém. Sem antes a gente deixar que se leve. Sem antes a gente não lutar, não batalhar, não jejuar, não orar e não assumir a posição de um vencedor. E dizer, Satanás, aqui não, a família que Deus me deu, ninguém vai levar. Mas se a gente tiver facinho,
Ele leva. Hoje o Senhor está nos levando a acordar, irmãos, e tomar posição de vencedor dentro da nossa casa. Internet, nem vou entrar em detalhes, tão pequenos de nós dois, mas não é do diabo. Internet é do diabo, veio para matar, roubar. Irmãos, não é. Porque quantas coisas a gente usa na internet que tem nos ajudado e muito na casa de Deus, na nossa vida, no trabalho. Se você também ficar muito alienado, daqui a um tempo você vai ficar andando na rua bobão, porque tudo vai funcionar na base da internet, você vai ficar assim, ó, que mundo é esse? Aí é melhor ser Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque vai ser tudo na base de internet, né? Precisamos ter algumas noções, mas não podemos deixar que isso também nos escravize. Coloca alguns direcionamentos para você mesmo, algumas disciplinas, porque é uma coisa que realmente nos prende, amados. É uma coisa que chama a nossa atenção, é uma coisa que você está ali o tempo todo lidando. Às vezes a gente vai deitar, coloca embaixo do travesseiro. Às vezes a gente está dirigindo, coloca ali. Às vezes a gente vai tomar banho, leva para o chuveiro, para o banheiro. Às vezes a gente está chegando 3 quarteirões de casa. Amor, vai abrindo o portão. Como que às vezes a gente chegava, não tinha celular e o portão era aberto e a gente entrava? Não era assim? Mas hoje tudo isso traz facilidades, mas também traz algo que nos prende a isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É muito bom? É. Mas também oferece muitas coisas que podem nos levar a nos afastar não só de Deus, mas da nossa família. Vamos nos analisar. Será que eu não estou muito distante do meu filho, da minha filha, né? Será que eu não podia ter tido um tempinho a mais com ele, com ela, olhado nos olhos, ou sei lá, chamado para perto, né? Porque hoje a gente fala assim, ó, sim, e não é por mal, mas de repente um olho no olho vai melhorar muito mais a situação e não permitir que nada seja levado de nós. Queridos, isso é para mim também. É só um alerta de Deus para que nada nosso seja levado. Amém? Silêncio mortal na igreja. Glória a Deus. Mas não tem problema. Foi a palavra que o Senhor me trouxe para dizer. Telefone. Acontece qualquer coisa. Ai, eu preciso falar com você, senão eu vou morrer. Só uma dica, corra ao trono antes de correr para o telefone. Joelho no chão, oração e Deus. Às vezes a gente acaba de contar, aí a gente vai orar, Deus traz a resposta. Aí você fala, nossa, se eu não tivesse falado, agora eu preciso ligar para a pessoa para contar o milagre. Trabalho dobrado. Vamos correr para Deus. Telefone toma um tempo, irmãos. Às vezes a gente fica assim, fazendo as coisas, ó. Aí dói a orelha, tem que mudar para o outro lado. Aí dói a orelha, tem que mudar para o outro lado. Aí dói a orelha. Deus. Corra para Deus, para o trono. Depois, se não der certo, para o telefone. Duvido que não dê. Amém, queridos? Outra coisa que pode nos amarrar até levar tudo que é nosso. Cansaço excessivo. Não só do trabalho, de tudo. Estresse, cansaço. Como você está hoje? Como eu estou? Cansado? De tudo, de todos, daquele jeito. Nossa, estou cansado. Esse cansaço em excesso, não é só o cansaço de falta de sono. Cansaço físico, emocional, né? Enfim, um esgotamento, ele pode também nos enlaçar. De uma tal maneira que a gente começa a ver tudo que é nosso indo embora e a gente não percebe. Por quê? Quando nós estamos cansados, nós somos mais fáceis de ser enganados. Diga comigo, quando eu estou cansado, sou mais fácil de ser enganado. Quando você está cansado e alguém pede para você tomar uma decisão, o que você faz? Ah, vê lá. Você decidir, olha, tá ótimo para mim. A pessoa vai decidir. Quem mandou decidir isso? Você. Aquele dia que estava cansado. Eu? Você falou, o que você decidir, estava decidido. Ou quando nós estamos cansados, nós reagimos de maneira diferente. Nós somos estressados, nós reagimos, nós ficamos irados. Então, o cansaço em excesso
podem levar coisas de nós, da nossa família. Nós precisamos estar atentos. Outro laço, esse é forte e acontece muito: murmuração e fofoca dentro de casa. Esse chuveirinho que cai tudo do lado e no meio uma gota gelada. Não gosto desse chuveiro. E esse sofá também, meu pai e minha mãe podiam trocar, né? Porque você senta aqui e você pula com a mola pra cá. Eu não gosto dele. Quem sabe um dia, quando você casar e ver quanto custa um sofá, você vai falar: nossa, tadinho do meu pai. Por isso que ele não podia comprar naquela época. E eu reclamei tanto. Agora, para eu comprar um sofá tá difícil, né? Eu amo essa frase: o lábio que fofoca não pode beijar a face de Deus. Ou a gente beija a face de Deus, ou a gente fica fofocando e murmurando. A gente escolhe. Então vamos tomar cuidado com a fofoca e murmuração, queridos. Porque o povo que murmurou no deserto não chegou na terra prometida. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tão envolvido com murmuração, reclamação, e não só da casa, dos irmãos da igreja, do trabalho, daquilo que a gente não concorda, daquilo que a gente não gosta. E nisso o diabo deita e rola dentro da nossa casa, levando paz embora, levando alegria embora, levando saúde embora, levando casamentos embora, preparando laços e levando nossa família embora. E depois a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Minha família está sendo destruída. Na verdade, nós estamos sendo amarrados com laços de murmuração e fofoca, o inimigo deitando e rolando. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos colocar um zíper na nossa boca e vamos usar para glorificar a Deus. Se essa é a razão porque a nossa família está toda bagunçada, nós vamos nos reorganizar, irmãos. Entenda o que eu estou dizendo? Nós vamos nos reorganizar. Não é falar: ai, por isso que a casa do meu vizinho está assim. Não, é a nossa mesmo. A gente fala demais. Guarda nos lábios. Eu li uma historinha muito interessante de uma mãe que fez uma torta. Pensa numa torta doce, bem gostosa, suculenta, cheia de parará. Ficou um tempão com as meninas fazendo a torta, que agora eu nem vou saber falar o sabor, porque, né, pensa numa pessoa que gosta de cozinha. Eu. Uma torta, linda, maravilhosa, adornada, enfeitada, porque ia receber visitas, todas cheias de recheios. Sabe aquela torta que você tem que depois tirar a parte de cima e a de baixo? Sabe, irmãos? E ela deixou num lugar assim, né, para não acontecer nada até no momento de chegar as visitas. E um pouquinho antes, ela foi mudar a torta de lugar. E ela tinha mais 2 filhas. E naquela expectativa que ia chegar a vizinha, ela foi mudar para desenformar a torta, porque as visitas iam chegar. Mas, de repente, ela derrubou a torta no chão. Quando ela derrubou a torta no chão, pensa numa torta também espatifada. Por um momento, qual seria a sua reação? Eu não vou contar a minha. Qual seria a sua? Pode falar. Também você não quer falar. Você vai falar: não tem problema, Deus, que lindo. O Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom. Ah, tá. Mas essa mulher, e é uma mulher de verdade, porque ela é escritora de um livro, e ela contou, e eu achei interessante. E eu falei: Senhor, se um dia cair uma torta aqui em casa, você não me ajuda a fazer isso, ó Deus? Por isso eu tenho tomado muito cuidado para não derrubar nada. Ela disse para as filhas: filhas, venham! Deu uma colher para cada uma, sentaram naquela posição assim e comeram a torta ali mesmo. Antes que as visitas cheguem, vamos nos deliciar. Comeram a torta, limparam o chão. Marido, comprar sorvete para a gente após o jantar, porque a torta... Comeram, se deliciaram, limparam e fizeram um social para as visitas com sorvete. E foi lindo, maravilhoso. Será que essa mulher se deixou ser enlaçada e perdeu a bênção da noite? Irmãos, e por muito menos que isso, né? Um copo que vira com leite, e às vezes a gente tem que ir embaixo da mesa ficar enxugando as frestinhas e querendo matar os filhos da gente quando eles são pequenos e eles derrubam.
Já aconteceu com algumas mães isso aqui? E aí você está lá embaixo ainda limpando, eles chutam a sua cabeça. E eles ficam, mãe, desculpa, eu não queria ter derrubado. E você... Por muito menos que isso. A gente briga, a gente... Ó Deus, onde o Senhor estava. Acho que ele fala aqui. Foi um copo de leite que caiu, calma. Aqui. Ah, queridos, a murmuração e a fofoca, né? E por último, eu quero falar de algo que acontece dentro das casas. Nós falamos que ser vitorioso é vencer um inimigo e um competidor, não é isso? Mas que fique bem claro que os inimigos e competidores, queridos, não podem ser os de dentro de casa. Porque tem um versículo muito claro, Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo cai por terra, e que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Existe filhos competindo, irmãos competindo com irmãos, marido competindo com mulher, e existe pai e mãe com preferência de filhos. Aí vira uma competição dentro de casa. Quantas vezes o pai e a mãe chegam assim, olha, o seu irmão fez isso, eu quero ver você. Gera uma competição entre irmãos. Cada um com o seu, cada filho é cada um. Irmãos, um conseguiu isso, ok, o outro tem a qualidade dele, vai conseguir do jeito dele. E um conseguiu isso, parabéns para você. O outro conseguiu isso, parabéns para você. Cada um é cada um. Se fosse para ser todo mundo igual, com as mesmas escolhas, do mesmo jeito, o Senhor teria nos criado robôs. Por isso, em nome de Jesus, se tiver algum filho aqui com complexo de inferioridade por conta de algum outro irmão, que com realizações ou não, querido, você é especial para Deus, o Senhor te criou assim, e o que o Senhor tem para você não é do seu irmão, da sua irmã, é seu. A bênção que o Senhor tem para você é sua, não é do seu irmão, da sua irmã. Tira isso do teu coração. O Senhor tem projetos maravilhosos para o teu futuro. O que é seu, ninguém vai tirar. Não importa a palavra que você ouviu desde pequeno, ou desde pequena. Você é uma vitoriosa, assuma a sua posição de vencedor como filho, dentro de casa. Pais e mães, cuidado com as nossas palavras para não compararmos. Cada um é cada um. Amém? Amém? Precisamos tomar cuidado. Marido e mulher, nós somos parceiros e não competidores. Sabe aquela coisa? Agora ele vai ver. Como assim? Agora ele vai ver. Se quiser ele faz. Ah, agora. Está preparado? Agora vai começar a competição. Irmãos, ser vencedor, vencer o inimigo e um competidor, desde que não seja dentro da casa, porque toda casa dividida contra si mesmo não vai subsistir. Quando a gente era pequeno, meu pai chamava nós 4, e quando ele chamava, a gente já vinha assim, ó. Oi, pai. Tudo bem? Ele falava, escuta aqui, já vou falar. Eu não preciso chamar ninguém lá de fora para vir brigar com vocês. Não preciso chamar ninguém da escola, não preciso chamar nenhum amiguinho, vocês estão se matando entre vocês. Porque um pegava no cabelo do outro, o outro pegava não sei onde no outro, né? Ou um aprontava, aí ele chegava, quem fez isso? O outro falava, ele. Vocês não precisam que eu chame ninguém, vocês estão se matando entre vocês. Quantas vezes eu tenho que explicar que vocês têm que ser unidos? Venha o que vier lá de fora, vocês têm que se defender, dar a vida um por outro. Por quê? Senão vocês já estão se autodestruindo. Fui claro? Nós. E aí a gente começou a entender isso. Irmãos, dentro da sua família, ai Daniela, mas você não conhece lá em casa, o esquema é... Mas irmãos, família. Tem defeitos na nossa casa? Tem. De vez em quando lá na sua sai umas faísquinhas. Sai uns... Você fala, Jesus, agora vai. Você fala, Senhor, sim ou não? Na sua casa, às vezes você tem que contar até 10, 20, 30, 100. Respirar fundo? Ou não respirar? Fazer... Pode respirar? Pode. Toda casa é assim.
Mas saiba, queridos, se tiver alguém alterado lá, mantenha você a calma. Se você for o alterado, preste atenção. O Senhor vai preparar alguém para ficar calmo. Mas em nome de Jesus, que a competição não seja dentro da casa. Que hoje o Espírito Santo entre com paz sobre os nossos lares, queridos. E que Satanás, eu vou fazer até uma comparação estranha aqui. Eu falei, Jefferson, o Senhor está colocando uma comparação no meu coração. Você acha estranho eu falar isso? Foi ele? Não, fala. Quem aqui já ouviu ou já contou a história dos 3 porquinhos? Escuta, um porquinho ia lá e ficava na casa do outro. O lobo mal vinha, assoprava a casa do porquinho. Aí a casa caía, que estava fraquinho. O que o porquinho fazia? Corria para a casa do outro. Aí assoprava do outro, estava fraquinho, corria os 2 para a casa do terceiro. Sim? Ou um porquinho virava para o outro e falava, o que você está fazendo aqui na minha casa? Vai cuidar da sua. Eles eram irmãos. Eles estavam tentando o quê? Se unir, se proteger. O lobo mal se explodiu, porque a terceira casa estava firme. Ele não conseguiu explodir, mas eles não brigaram entre eles. Irmãos, tem hora que a gente está lutando contra o inimigo e a gente não percebe, de repente, não mais que de repente, a gente vira contra alguém que está dentro de casa e fala, escuta aqui. Aí o inimigo fala, pronto, vou sair de cena, já vão se explodir, ó. Vou para outra casa agora, deixa eles brigarem. Vamos estar atentos. Tá pé de guerra lá, alguém tem que se levantar e falar, gente, vem aqui, vamos dar a mão, vamos orar, vamos parar com isso. A gente está se quebrando aqui, mas a gente se ama, né? Queridos, nós somos de Deus, nós temos que fazer a diferença de alguma maneira, amados. E eu preparando essa mensagem, eu falei, ai, gente, é versão difícil de falar isso, né? Porque deve ter irmãos, um se pegando com o outro lá. Ele falou, mas se Deus está colocando no seu coração, fala, eis-me aqui, falando. Amém, queridos? Agora eu quero falar para vocês sobre um bichinho, antes da gente orar. O gambá, muito cheiroso. Não, o gambá, eu estava lendo sobre ele, queridos. Vocês sabiam que ele não é o tempo todo fedido? Eu achei interessante. Porque tem gente que fala assim, nossa, essa pessoa que passou perto de mim estava cheirando gambá. Não estava. O gambá, ele tem um cheiro normal de qualquer animal. Que tem alguns que são fedidinhos, assim, um cheirinho de animal. Você sabe quando ele fede? Quando ele é ameaçado. Quando ele vê um perigo vindo sobre ele libera um odor insuportável através de uma glândula que aí o predador ou quem vem vindo ameaçá-lo não aguenta e se afasta. Isso significa uma arma de defesa. Precisamos ter nossas armas de defesa como o gambá. Quando vier Satanás tentar contra a nossa família, amarrar, para destruir, precisamos nos levantar com armas de defesa. Porque seria muito desagradável a gente falar das amarras e não falar das armas de defesas. Detalhe que nós já sabemos quais são, mas estão guardadinhas lá no armário e nós não usamos. Quais? Relacionamento com Deus. Desnecessário é se falar como se relaciona com Deus. Oração. Quando estou de joelhos não tropeço. Vou descansar de joelhos. Pais e mães de pé, de joelhos, filhos em pé. Filhos pequenos carregamos no colo, filhos grandes no joelho. Jejum. Leitura da palavra. Vigiar muito. Ficar atento. Tá indo na contramão, que nem a mulher que eu contei? Não é todo mundo que está voltando porque o caminho está ruim. É você que está indo na contramão. Prestar atenção, focar. Vigiar. Não é só orar, é vigiar. Sabedoria. Intercessão. São armas de defesa, amados. Interceder pelos seus, por outros. Obediência. Na minha opinião, maior arma de defesa. Porque não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Tem gente que usa o versículo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, não serei atingido. Ok. Centro da vontade de Deus. 1000 cairão ao meu lado.
10.000 à minha direita. Não serei atingido se eu estiver no centro da vontade de Deus. Mas se eu der uma escapadinha, vou ser atingido sim. Você não é atingido quando você está debaixo da vontade de Deus, coberto por essa vontade. Agora, se você sair deste lugar de cobertura, Deus não tem compromisso com desobediente. De proteger, de cuidar, de guardar. Você fez a sua escolha. Agora, se você estiver no centro da vontade de Deus, esse lugar é seguro. Pode vir o que vier. Nenhum mal vai nos atingir, queridos, porque nós estamos seguros no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então, obediência, na minha opinião, é uma arma de defesa poderosa. Andar em obediência à vontade de Deus é segurança. É arma de defesa. Coloca a sua família em obediência à vontade de Deus. Nós precisamos dessas armas de vitória, de defesa. E hoje a pergunta para nós, para cada um de nós é: como estão nossas armas? Empoeiradas, guardadas, nem sabemos onde estão. Hoje é noite, queridos, de nós nos posicionarmos como alguém que ama a sua família. O que eu falei? Assumir posição de vencedor na família. Chamar para si a responsabilidade dentro da minha casa, de oração, de jejum, de relacionamento com Deus, de amar a minha família, de assumir os meus papéis no sentido de marido, esposa, filhos, avós, tios, tias, sogro, sogra, nora, genro, e todo o grau de parentesco, e tomar cuidado com os laços, excesso ou falta de trabalho, né? Internet, televisão, enfim, amigos, companhias, telefone, fofoca, murmuração, excesso de cansaço. O que tem tomado o nosso tempo com Deus, que não está dando tempo, irmãos, de orar, de jejuar, de estarmos armados para vencer o inimigo? O quê? O quê? Não é o nosso Deus que precisa nos dar mais do que 24 horas no dia, Ele é perfeito. Somos nós que precisamos nos reorganizar enquanto filhos de Deus e voltarmos para a nossa posição de vencedor dentro da nossa casa. Voltarmos para a nossa posição de vencedor dentro da nossa casa. Uma coisa é certa, nós não vamos desistir de entregar a nossa família. Nós precisamos saber que nós temos uma família que o Senhor nos deu e que nós vamos prestar conta dela diante de Deus. E nós precisamos cuidar, zelar, amar, proteger a nossa família. Se você hoje está com crise de identidade em relação à sua casa, à sua família, ou eu tenho uma família, eu sou um vencedor. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Eu sou um vencedor, queridos. Nós precisamos ter a certeza de quem nós somos em Jesus. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar direito, mas quando você vai tentar entender a respeito de batalha e guerra, é meio difícil de explicar, mas eu vou tentar, em poucas palavras, de uma maneira fácil. Batalha, digamos assim, são lutas menores e várias. Guerra, uma coisa maior e grande. Deu mais ou menos para entender? Então, digamos assim, vou dar um exemplo dentro da minha casa. Eu posso ter algumas batalhas pessoais, meu marido outra, os meus 3 filhos, cada uma sua, pessoalmente falando, certo? Juntando nossas pequenas batalhas individuais, nós temos uma guerra em casa. Ou nós podemos, enquanto família, enfrentarmos um problema todos juntos, que se torna uma grande guerra. Mas não importa se são pequenas batalhas ou guerra, importa que todos juntos nós podemos vencer. O que nós podemos fazer, queridos, é que quando se desenvolve um bom relacionamento dentro de casa, porque de repente pode ser que por enquanto, hoje no seu lar, você ainda não consiga isso, mas eu creio que em nome de Jesus, você possa conseguir isso um dia. Eu creio que você possa conseguir.
é nós nos focarmos nas batalhas individuais de cada um. Eu creio. Por exemplo, eu tenho um filho, vamos supor, que está passando por uma batalha naquele momento. Todos os demais focam na batalha dele e oram e jejuam pela batalha individual dele até que ele vença. Entendam isso? Entendem isso? Ele venceu, agora o outro está passando por alguma dificuldade, vamos todos nos unir na batalha dele. Por que eu digo isso? Porque às vezes dentro de uma família, nós, às vezes dependendo do tipo de relacionamento, a pessoa não conhece a Deus, não aceita esse desafio. Você às vezes tem que batalhar ali sozinho. Mas eu creio que o Senhor pode levantar famílias aqui. Que em breve todos batalharão juntos dentro da casa. Eu creio. Que os pais se converterão aos filhos, os filhos aos pais. E você, querido, o Senhor coloca isso no meu coração, que há anos, vem aqui de domingo, vamos orar pela família. Eu vou orar, mas Senhor, faz tanto tempo, cadê eles? Cadê eles? Não desista. Não desista. Eu creio que Deus não mudou. E Ele é poderoso para trazer sim toda a sua casa para a presença dEle. Não desista de orar, de interceder, porque o Senhor é poderoso para trazer cada um deles. Para terminar, queridos, vamos ter a certeza de quem nós somos. Vencedores. Só que um vencedor, ele fala como vencedor, ele anda como vencedor, ele caminha por lugares de um vencedor. Ele tem postura de vencedor. Ele tem fala de vencedor. E eu vou contar uma historinha aqui que muitos já conhecem, mas eu gosto muito dela. Quando eu me perco um pouco assim, que eu falo, ai meu Deus, eu sou vencedor. Mas por que eu não estou falando como tal? Né? Nós vamos falar da mamãe e o bebê Camilo. Muitos conhecem, mas vale a pena lembrar. Alguém pode não ter escutado. Quem já ouviu? Não. Então vamos lá. A mamãe e o bebê Camelo estavam conversando, porque na minha história eles conversam, tá? E eles estavam conversando, um grande papo eles estavam batendo, a mamãe e o bebê Camelo. E o bebê Camelo, ele estava naquela fase que os nossos filhos passam das perguntas. Tem mãe vivendo essa fase aqui? Que o filho chega assim, mãe, mas por que Adão, né? Ô mãe, mas por que tem que ir na escola? Ô mãe, mas por que tem que comer? Ô mãe, mas por que? Quem tem filho que já passou ou está vivendo essa fase dos porquês? E tem coisa que a gente responde já assim, por isso. E tem coisa que eles perguntam, mas por quê? E aí você fala assim, tá vendo aquela borboletinha? Porque a gente não tem aquela resposta na hora. Quem já passou ou tem passado? É assim mesmo, mas passa, tá, irmãos, essa fase. Aí chega aquela fase que eles ficam naquele silêncio total e você, mas por que eles não perguntam mais nada? Aí você que começa, por que eles não estão perguntando mais nada, né? Estranho. E aí esse bebê Camelo estava nessa fase, mamãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós temos essas córcovas tão grandes nas nossas costas? Filhinho, é porque nós somos animais do deserto. E nós temos que ter muitas reservas de água aqui, né? Porque nós vamos caminhar no deserto, viver no deserto. Nós caminhamos pelo deserto, vivemos no deserto. E lá não tem água. Então nós bebemos muita água, guardamos, porque nós vamos precisar de água no deserto. Reservas de água aqui. Então é para guardar água, para o deserto. Interessante, mamãe. E por que, mamãe, nós temos essas patas tão grandes, arredondadas, meio que emborrachadas embaixo? Filho, é porque nós somos animais do deserto, então lá tem muitas pedras, muita rocha, nós vamos descer para não escorregar no deserto, nós precisamos dessas patas arredondadas, emborrachadas, para não escorregarmos. Sério, mamãe, por isso temos essas patas, para não escorregarmos para o deserto? Sim, filho. Mamãe, e por que nós temos esses cílios tão grandes? Tão grandes. Filho, também é para o deserto, porque lá tem muito vento, muita areia, para proteger os nossos olhos. E quando vem aquele vento, a areia, os cílios protegem a nossa visão. Sério, mamãe?
Então me explica direito, recapitulando. Córcovas, água para o deserto, sim. Patas arredondadas, emborrachadas para o deserto, sim. Cílios para proteger do vento, da areia do deserto. Sim, filho, como você é inteligente. Mamãe, uma última pergunta. Sim, filho, pode falar. Se tudo isso é para o deserto, por que a gente mora no zoológico? Se nós temos todas as promessas de Deus, queridos, e nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, por que a gente vive derrotado? Por que a nossa família está sendo levada e a gente está assim? Minha família está indo embora, meu Deus, o que eu faço? Senhor, não sei. O que será que você podia fazer? O que será? O que será, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Que possamos hoje assumir, chamar para si a nossa posição de vencedor na família. Cada um a sua. Não é chamar para o outro, para ele. Chamar para si. Se o Senhor te trouxe aqui, é para você chamar para si a responsabilidade de vencedor na sua família. Você chamar para si a responsabilidade de vencedor na família. Você chamar para si a responsabilidade de vencedor na família. Você chamar para si a responsabilidade de vencedor na família. Você chamar para si a responsabilidade de vencedor na sua família. Eu chamar para mim a responsabilidade de vencedor na minha família. Nós chamarmos para nós a responsabilidade de vencedores na nossa família. Reconhecermos que se nós somos vencedores, devemos viver como vencedor. Amém? Amém, queridos? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu vou orar depois, abençoando a sua família, mas eu gostaria que você já começasse intercedendo por ela, que foi uma das coisas que nós estudamos. Uma das armas de defesa pela nossa família é a intercessão. E você vai orar por ela agora. Em especial, amados, pelo seu núcleo familiar, por aqueles que moram com você, pelos que estão ali com você agora, dentro da mesma casa. E depois você pode estender a sua oração para os demais. Mas primeiro o seu núcleo ali, que mora debaixo do mesmo teto, digamos assim, que se relaciona, os seus, primeiro que estão morando com você, e depois você vai estender para os seus laços familiares. Ore agora, um momento de intercessão agora, amém? Vamos fazer isso? Glória a Deus, aleluia.
neste momento, queridos, eu quero fazer uma oração por todos os lares aqui representados. Amém? Eu gostaria que neste momento você levantasse as suas mãos em direção mais ou menos, à sua casa. Nós orássemos pela nossa família. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir agora que o Senhor alcance os nossos lares de uma maneira toda especial, Pai. Que o Senhor alcance as nossas casas, as nossas famílias, todos os lares aqui representados, com a Tua bênção. O Senhor sabe o que cada lar aqui precisa. O Senhor é conhecedor da necessidade dos Teus filhos. Eu peço que o Senhor alcance, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, pois o Senhor sabe o que cada lar necessita, Pai. Esteja abençoando agora cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, cada lar aqui representado. Senhor, esteja abençoando também os viúvos, as viúvas. Ó Pai, esteja abençoando aqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade na área financeira, ou qualquer tipo de dificuldade, ó Deus, em qualquer área que seja. Que os lares, ó Deus, sejam tocados por Ti agora de uma maneira toda especial. Nós declaramos todas as famílias alcançadas, onde houver, Senhor, necessidade de cura, Pai, física, emocional, espiritual, necessidades financeiras. Nós cremos que operando o Senhor não há quem impeça, Pai. E nós declaramos todas as famílias tocadas, visitadas, alcançadas, libertas por Ti, de uma maneira toda especial, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor? Deus abençoe.